Panorama de mercado, dia 22 de julho, quarta-feira. Apesar da semana e do dia sem notícias, sem dados econômicos relevantes e da continuidade ali dos conflitos no Oriente Médio, hoje foi um dia de boa alta para o Brasil. O Ibov aí subindo quase 2,5%. A maioria, a grande maioria dos papéis fechando em alta, os blue chips muito bem. A dinâmica, né, que percebemos aí durante o pregão é do gringo voltando a comprar, assim como comprou na sexta-feira, né, saiu o saldo que vem D mais dois, então tivemos aí no dia de ontem o dado referente à sexta-feira, o gringo comprou bem na sexta-feira, e hoje parece que essa dinâmica também foi a mesma, de gringo comprando. A gente vai saber esse dado de fluxo estrangeiro na sexta. Se o gringo começar a trazer compras para a bolsa aqui do Brasil, se voltarmos aquele fluxo que vimos, né, no final do ano passado, início desse ano, pode ser bastante positivo para que nós vejamos então uma retomada da tendência de alta. Então, apesar do dia mais travado e fraco lá fora, foi uma boa alta aqui no Brasil, surpreendente, né? Não teve nenhuma notícia relevante, a gente tem ali a continuidade dos dados de pesquisas eleitorais, o Lula segue na frente, teve uma notícia aí, né, de especulação de que o Flávio seja movido com o Vorcaro, mas nada que sugira que o Flávio vai desistir da campanha que poderia trazer um ânimo para a bolsa, nada em relação a isso, né? Então a gente pode estar vendo só um rotation mesmo, gringo voltando a alocar nos emergentes, o Brasil é, com a sua parte aí de alocação do gringo, sobe bastante. A gente já viu isso nos últimos anos, né? Quando o gringo começa a comprar a bolsa sobe. Quando o gringo começa a vender, a bolsa cai. Então é importante monitorarmos a partir daqui se o fluxo estrangeiro irá voltar. Se esse fluxo voltar, pode ser bastante importante para a retomada da tendência de alta aqui no Ibov. O Ibov, que fechou com uma alta de 2,44%, praticamente na máxima do dia, aos 177.547 pontos. Se viemos romper esse topo aqui dos 178, é uma leitura de um pivô e a gente começa a trazer uma possibilidade grande de mirar lá para a região dos 184.500, que foi um fundo ali do início de maio, né? Depois que perdeu, a gente teve uma pancada para baixo no Ibov, testando média de 200, segurou e a partir daqui um pivô de alta traz exatamente uma leitura da retomada, né? Reversão da tendência de baixa para alta, retomada do ânimo no Ibov. Vamos ver se vai se confirmar nos próximos dias, rompendo e confirmando ali a região de resistência dos 178 mil. O S&P terminou em leve queda de 0,14, pouca movimentação, abriu e fechou praticamente no mesmo nível, segue mais indefinido no curto prazo, respeitando a média de 50 como um suporte, respeitando a região dos 7.580 como uma resistência. O Dow Jones estável, 0,01 de queda, abriu com gap de alta, chegou a estar subindo, virou para queda e fechou praticamente no 0 a 0, né, apesar de estar cedendo das suas máximas ali históricas. A correção ainda bem mínima e está enroscado aqui na média de 21, ainda trabalhando com topos e fundos ascendentes. Então a dinâmica segue positiva, apesar de ter realizado um pouquinho das máximas. E o Nasdaq, queda de 0,54, o Nasdaq vem começando a trazer uma dinâmica um pouco mais baixista, já opera abaixo das médias mais rápidas, de 9, de 21, e se vier uma realização aí, possivelmente é para testar e perder essa região de fundo dos 28.200, que pode levar um teste da primeira retração de toda essa pernada de alta lá nos 27.700 pontos. Juros seguem bastante estressados. O 2 anos subiu ontem, sobe hoje fazendo nova máxima do movimento, uma alta de 4,3 bips. Então o cenário de juros está bem ruim, né? Dinâmica para renda variável com juros americanos subindo é ruim. Então por isso que eu disse que é necessário aguardar uma confirmação do fluxo estrangeiro voltando para os emergentes. É, sinais técnicos favoráveis para a gente efetivamente acreditar na retomada aí de uma dinâmica mais positiva para o Ibov, né? Juros americanos muito estressados não é um bom sinal, então por isso que é preciso aguardar um pouco, monitorar esse fluxo, monitorar sinais técnicos para ver se efetivamente o Ibov vai retomar sua tendência de alta. Então juros americanos para cima, 2 anos renovando máxima do movimento, os 5 anos também alta hoje de 4,1 bips, rompendo o topo anterior, né? Tá na máxima aí desde o mês de fevereiro do ano passado, então cenário aí de muito estresse, né, para a curva de juros americana, isso obviamente é ruim.
para a renda variável e não só por lá, pode afetar os emergentes. E o 10 anos também alta, de 3,3 bips, caminhando para vir testar e quem sabe romper o topo do movimento ali de maio. Então, um cenário bem ruim de juros. O dólar index em leve queda hoje de 0,08%, mas vem forte nos últimos pregões, uma tendência ainda claramente de alta. O VIX em queda, né? Tava subindo, virou para queda, mas novamente se tocar a região ali dos 16 pontos abaixo, eu acho que é uma excelente compra no VIX para hedge, para proteção. Petróleo novamente em alta, no momento 2,57% de alta, chegou a bater 95 dólares. É uma região que eu acho que vai ter defesa 95 a 100 dólares, tá? Por mais estresse que tem aí no curto prazo, né? Eu acho que vai ter uma região de defesa aqui. Obviamente pode voltar a estressar mais, buscar o topo do movimento? Pode. Mas diante da preparação que os países fizeram, da Arábia, né, saindo do OPEC, produzindo mais, Venezuela, aumentando muito a produção com a ajuda dos Estados Unidos, tudo isso a gente pode ver o petróleo estressando, mas à medida que esse confronto aí, né, os Estados Unidos tem um ataque mais fulminante e resolva, né, pelo menos temporariamente a situação, né, ou que se chegue no acordo, o petróleo pode voltar lá para a região novamente dos 70 dólares. O minério, fraquíssimo lá em Singapura, caiu 0,86 no pregão regular, no after deu um leve respiro de 0,05 de alta, está praticamente na mínima do movimento, perdendo essa região dos 97. Deve vir buscar a mínima de fevereiro, lá em 95 dólares. E metais preciosos se recuperando nos últimos pregões. Hoje o ouro subiu aí 1,5 praticamente. Está marcando região de fundo aqui, né, de suporte nos 3.950 dólares. Se romper ali os 4.200, pode começar a trazer uma leitura de reversão de curtíssimo prazo. Vai ter bastante dificuldade para isso, tá? Porque a gente tem a média de 50, que trabalhou várias vezes aqui já como uma resistência, e se vir testar, possivelmente vai ser uma resistência e o ouro pode voltar a cair. A prata também subindo nos últimos dias, hoje uma alta de 1,83, também segurando na região aí dos 55 dólares, né? Renovo mínimo, inclusive, do ano. Vamos a monitorar aqui, se houver pivô de alta, topos e fundos ascendentes, rompimento ali dos 63 dólares, pode também trazer uma leitura de reversão no curto prazo. E criptomoedas que subiram nos últimos dias, hoje uma leve realização, Bitcoin cai 0,95 a 65.880 dólares, né? Resistindo aqui nesse topo de junho, precisa romper para voltar a trazer uma tendência de alta de curtíssimo prazo. E o Ethereum já rompeu, né? O Ethereum está um pouco mais forte, hoje está caindo apenas 0,13, já vem dando sinais mais claros de topos e fundos ascendentes e performando, pelo menos no curto prazo, melhor que o Bitcoin. Como eu disse, apesar do ânimo hoje, é muito importante monitorarmos os próximos dias se vão confirmar esse cenário mais positivo para o Ibov, se o gringo vai voltar a comprar, aí se a gente vai começar a ver um cenário geopolítico se acalmando, isso pode ser um fator que contribua aí para a retomada de alta no Ibov, certo? Não tenham FOMO, não queiram aí, pô, agora o Ibov vai voltar para 200 mil pontos e querer se alavancar, né, e querer se empolgar. A gente tem um cenário eleitoral que pode trazer volatilidade, o cenário geopolítico ainda é bastante complicado, então é momento ainda de cautela, aguardar sinais mais claros para a confirmação da reversão de tendência, beleza? Grande abraço a todos, espero vocês amanhã para um novo panorama de mercado. Valeu!